Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Conhecendo Mais. Nesse canal você vai aprender sobre muitas coisas, você vai conhecer sobre histórias da antiguidade, entretenimento e muitas coisas para a gente conhecer junto. Hoje nós vamos estar falando sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Você sabe quais são? Então eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e compartilha para que esse canal ele possa crescer mais. Eu conto com seu apoio para a gente crescer mais e mais, hein? Não vai me deixar na mão, hein? Bora conhecer quais são as 7 maravilhas do mundo antigo? Mas antes disso, precisamos saber o porquê de maravilha. Por que desse nome? E por que são 7? Então, para conhecermos um pouco mais sobre isso, precisamos falar o porquê de essas obras-primas, conhecidas na antiguidade por grandes edificadores antigos, serem chamados de maravilhas. Bom, antigamente os viajantes gregos eles exploravam civilizações, como os egípcios, os persas, os babilônicos, e eles compilavam guias e atrações para que as pessoas pudessem notar, para se ver que pretendiam servir de recomendação a futuros turistas. Então foi algo que eles prepararam para que aquilo fosse o centro das atrações futuras de turistas que eles pudessem entrar naquela localidade, para conhecer mais sobre cada local e viajar sobre determinadas áreas. Tanto é que nessas localidades elas se encontravam na Turquia, se encontravam no Egito, outras se encontravam que hoje é o Iraque. Então fazia com que os turistas eles caminhassem sobre determinados locais, viajassem ali, eles encontrassem as maravilhas do mundo antigo que atraíam muitos turistas para aquele local. Agora, por que maravilhas? Bom, antigamente eles chamavam elas de Teamata, que tinha por significado vista. Mas ao longo do tempo isso evoluiu tão grande, né, e se tornou algo tão grandioso, tão conhecido por muitas pessoas, que passou a ter o nome de Taumata, que tem o significado de maravilha. Daí o nome de 7 maravilhas do mundo antigo. Mas por que apenas 7? Pelo fato de existirem muitas obras antigas, eles destinaram essas 7 atrações ou 7 obras-primas feitas pela mão do homem por serem obras magníficas, grandiosas e chamar muita atenção, porque na verdade existiam muitas delas, só que eles destinaram aquelas que eram mais atrativas, que eram as maiores ou as mais monumentais, de uma excelência muito eficaz, feita pela engenharia antiga do mundo antigo. Os gregos eles acreditavam que o número 7 era um número de divindade, tinha um significado espiritual de perfeição. Então, essa soma era mais a simbologia também de 5 planetas da época, bem conhecido, mais a soma do Sol e da Lua. Agora, sem mais delongas, a gente falou muito a respeito um pouco do significado de maravilha e qual a importância de 7. Agora, vamos conhecer cada uma dessas obras? A Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. A razão é simples. Enquanto as outras 6 desapareceram séculos atrás, a pirâmide segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 anos antes de Cristo, como tumba do faraó Quéops, da 4ª dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original
de 146,5 metros fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura, mas a pirâmide construída continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. Mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso e governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia, em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo o sátrapa, governador do Império Persa e governante da Cária, desfrutaria de luxo semelhante após sua morte em 353 anos antes de Cristo. Feita de mármore branco e estrutura monumental, ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítios, ela tinha 3 níveis combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha forma de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que levava a altura da tumba para cerca de 41 metros. 4 dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando um dos lados. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela resistiu. Tamanho era o resplendor do túmulo de Mausolo, que a palavra mausoléu deriva do seu nome. Estátua de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente, sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita, em um cetro com uma águia na ponta na outra. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas de que tenha existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente do seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que hoje é o Iraque teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 anos antes de Cristo para confortar sua nostálgica esposa
que sentia falta da vegetação da sua terra natal. É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados, com alguns terraços, atingindo supostamente uma altura cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins, dizendo que os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça encosta abaixo, enquanto força outra parte para cima, correndo para trás por meio de um parafuso. Exuberante e digna de um rei é a engenhosidade e, acima de tudo, a força, porque o trabalho árduo do cultivador paira sobre a cabeça dos espectadores, acrescenta. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie Dalley, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 quilômetros a norte. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado, devido às águas rasas e às rochas. Era imperativo encontrar uma solução para o próspero porto mediterrâneo na costa do Egito. Fundado por Alexandre o Grande em 331 a.C., a solução chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Faros. Daí o nome conhecido de Farol. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato de Cnido foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma secção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 km de distância. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994, que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. Templo de Ártemis. Você pode ter sua opinião sobre qual das maravilhas era mais grandiosa, mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho. E eu disse: fora Olímpio, o sol nunca viu algo tão grandioso, disse ele em tributo ao templo de Ártemis. O templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos construídos um após o outro em Éfeso, atual Turquia. A maravilha foi construída repetidas vezes por uma inundação no século VII a.C., por um incendiário chamado Heróstratus, que queria alcançar a fama de qualquer custo em 356 anos antes de Cristo,
e por uma invasão dos godos, tribo germânica no século III. A destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco da sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o templo de mármore branco tinha uma área de 6.000 metros quadrados e todo o seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior havia uma estátua da deusa Ártemis, um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas aos seus pés. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 anos antes de Cristo, o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé menos de 60 anos, mas isso não o impediu de ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos pelo escultor Caris de Lindus, para celebrar um triunfo militar após um cerco de um ano. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo colosso. Derreteu as armas abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas, mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. O colosso não foi forte o suficiente para resistir um terremoto em 226 anos antes de Cristo, e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez um oráculo teria dito a eles que havia ofendido Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão onde havia caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. O historiador Plínio o Velho escreveu: mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Quando as forças inimigas finalmente venderam os restos do colosso no século VII, foram necessários 900 camelos para carregar todos os fragmentos. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? Então, muito obrigado. Eu agradeço demais a sua presença aqui nesse canal. Eu agradeço demais por você ter pego esse pequeno tempo precioso que você tem para aprender um pouco mais comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do canal, desse vídeo, um site muito legal que fala a respeito das 7 maravilhas do mundo antigo, onde você vai descobrir um pouco mais, porque aqui a gente não pode falar muita coisa, porque senão o vídeo fica muito longo, já que já está meio longo. E aí, nesse site você vai descobrir coisas muito legais a respeito de muita coisa e fora de todos os cortes do vídeo que a gente sempre dá para poder ficar um pouco mais reduzido. Valeu, gente, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço, né? E compartilha com seu amigo, compartilha no seu Facebook, curta a nossa página também no Facebook, Conhecendo Mais. Valeu!